Olá, eu sou Luiz Felipe Arcângelo, advogado imobiliário, corretor de imóveis e professor em pós-graduações sempre voltadas ao direito imobiliário. É com muito prazer que iniciamos mais um programa Segurança na Transação aqui na TV Cresce. Queremos falar sempre com você, amigo corretor, amiga corretora, de uma forma clara e objetiva. Como vocês já sabem, a ideia desse programa é fornecer aos profissionais que atuam no mercado imobiliário as ferramentas para negócios seguros dentro do que manda a lei. Vocês vão descobrir, logicamente, sempre que possível, sem aquele famoso juridiquês, os principais pontos do direito imobiliário. Tudo bem claro e bem explicado. Nesse espaço, teremos aulas, bate-papo como o de hoje e gente como o Dr. Denis José Martins, que estará hoje aqui conosco, que entende de mercado imobiliário e que possa passar boas experiências sobre o setor de imóveis para nós. Por isso, sempre guarde esta frase: quem planta segurança não colhe risco. E no programa de hoje, como nós dissemos, nós iremos entrevistar o meu amigo lá de Florianópolis, o Dr. Denis José Martins, advogado lá da OAB Santa Catarina. Hoje estamos fazendo uma conexão entre São Paulo e Santa Catarina. O Dr. Denis é advogado, é colunista também, é palestrante e professor em cursos de pós-graduação em Direito Imobiliário da Unicecov. É diretor adjunto do IBRADIM, do Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário de Santa Catarina. Eu também sou diretor adjunto aqui em Ribeirão Preto, representante do Secov junto ao Cotespan, a Comissão Técnica de Serviço do Patrimônio Histórico, Artístico e Natural do município de Florianópolis. É presidente do CIJUR, que é o Centro de Integração Jurídica do Mercado Imobiliário do Secov de Florianópolis, Tubarão, Sindicato da Habitação. Ele é pós-graduado em Direito Ambiental e é coautor das obras Direito Notarial e Registros Públicos na Perspectiva da Advocacia, da editora Letras Jurídicas, e também coautor dos Estudos Direito Imobiliário, uma homenagem a Silvio Capanema de Souza, saudoso Dr. Silvio Capanema, que eu também já conversamos sobre isso, eu, Dr. Denis, e é um dos grandes nomes, né, do direito imobiliário do nosso país, que nós tivemos a honra, que eu tive a honra de dividir aqui o corpo docente da FAAP de Ribeirão Preto com o Dr. Silvio Capanema, e que honra o Dr. Denis ter participado desse livro também. O tema da nosso bate-papo de hoje é os aspectos essenciais da locação de imóveis, questões que todo corretor precisa saber. Veja, um bate-papo de hoje direcionado ao corretor de imóveis. Dr. Denis, nós nos conhecemos no Seminário Integrativo de Florianópolis e eu quero dizer que é uma honra que você participe na data de hoje no programa Segurança da Transação. É uma honra para mim e uma honra também para o Cresce São Paulo. Muito obrigado e passo a sua palavra para as suas considerações iniciais, meu amigo. Doutor Luiz, tudo bem? Prazer em revê-lo, grande satisfação. Cumprimento aqui a nossa audiência. Para mim é uma felicidade muito grande estar participando aqui desse programa que tanta informação, tanta cultura traz, né, aos profissionais do mercado imobiliário, traz uma contribuição aqui inestimável, porque a gente sabe que o corretor de imóveis precisa disso, né? Eu há muitos anos ministro curso para corretores de imóveis e é sempre uma grande demanda. São profissionais interessados, que querem aprender e que querem aprender conhecimento útil, né? É isso que eu sempre ressalto. Então, eu aprender hoje para usar amanhã e colocar em prática e se aprimorar. Isso aí é uma grande satisfação falar desses temas sempre. Sem dúvida, meu amigo, sem dúvida. E logicamente, o que a gente pode perceber junto a esses nossos programas, os corretores têm participado muito, principalmente com temas como o de hoje, né? A locação de imóveis diretamente ao corretor de imóveis, né? E a locação de imóveis, nós sabemos da importância para os corretores
e para os gestores imobiliários. Então, eu tenho certeza que esse programa agregará muito aos corretores que estarão, que estarão nos assistindo nesta data, viu? Meu amigo, eu quero iniciar esse programa falando um pouquinho aqui com você, diretamente. Nós já conversamos um pouco sobre esse tema e eu sei que o amigo encoraja os seus alunos corretores a consultar a lei do inquilinato. Então, eu gostaria de introduzir a nossa pauta aqui, o amigo falando um pouquinho diretamente sobre essa questão. Perfeito. Há uma informação importante aqui que os corretores de imóveis devem ter ciência, que o corretor muitas vezes teme, né, o diálogo, às vezes com o próprio advogado, teme a consulta à lei, e eu quero dizer que, eu não sei se foi o caso do Dr. Luiz, mas foi o meu caso, enquanto acadêmico de direito, e é o caso da grande maioria dos advogados com os quais eu converso, que simplesmente não tivemos na faculdade uma disciplina sobre locação de imóveis, né? Então, assim, o que se aprendeu de locação de imóveis foi posteriormente a isso. Isso quer dizer que os corretores de imóveis são os profissionais que convivem muito mais com a temática de locações do que os próprios advogados. E muitas vezes detêm um conhecimento mais preciso sobre essa área. E a lei do inquilinato, ela é a base disso tudo, né? Uma lei muito prática, né? Muitas vezes o corretor tem um pouco de receio de consultar a lei do inquilinato, porque, enfim, as leis são difíceis de entender, só que o corretor deve ter em mente que a lei do inquilinato é uma lei com uma linguagem mais simplificada, né? E o legislador foi atento a isso. O Código de Defesa do Consumidor é uma legislação com linguagem simplificada, a CLT é outra, e a lei do inquilinato também, porque se pressupõe que o destinatário vai ser alguém que vai consultar. Então, é uma lei que não é de difícil compreensão. Eu sempre incentivei meus alunos corretores de imóveis a consultar, né? A ir atrás, a buscar informação, entender um pouco da lei, e nós temos aí formas de consulta, né? Hoje você tem até a possibilidade de uma contribuição da própria inteligência artificial para a compreensão de algum tema, né? Uma coisa bastante interessante. Você pode, enfim, de repente, colocar um artigo da lei do inquilinato num chat GPT, por exemplo, e pedir para que ele explique aquele dispositivo se você não entendeu, ou dê exemplos práticos. Então, existem formas do corretor se aprimorar, e isso é fundamental. O corretor não deve se desencorajar a consultar a lei. Por isso que eu sempre encorajo. Consulte a lei do inquilinato, vai atrás, busque informação, que só tem a ganhar, só tem a aprender. E muitas vezes você pode estar no outro lado dialogando com uma pessoa que de repente você acha que é um grande conhecedor e não é, né? Então, e você estudando, buscando informação, vai poder dialogar de parte a parte, né? E isso vale, claro, cabe lembrar, não só para o corretor que trabalha exclusivamente com locação. Nós sabemos que a conhecimento sobre locações é fundamental para quem trabalha com vendas, por exemplo. Sim. Né? Que Sim. volta e meia vai ser chamado a essa questão, né? Sem dúvida, sem dúvida. E de fato, é muito importante que haja esse conhecimento da lei do inquilinato, doutor, porque o que eu já vi na prática aqui por parte de alguns clientes que são imobiliárias, nosso aqui do escritório, que muitas vezes quer iniciar o trabalho da locação de imóveis naquela imobiliária sem antes pelo menos ter uma base, né? Ter uma base ali, ou pelo menos ter um parceiro, né? Um advogado imobiliário que acompanhe aquela imobiliária na implantação daquela locação. Então ele se dispõe ali a dar início àquele trabalho da locação na imobiliária, sem nem tendo ali um conhecimento básico da locação, né? Que é uma lei extensa, uma lei complexa em alguns pontos, né? E depois, o que acontece? Na hora que ele pega um apoio de um jurídico, por exemplo, mais para frente, já é para apagar todo o incêndio de todos aqueles problemas que ele teve de fazer uma locação sem análise cadastral, fazer uma locação com um contrato mal confeccionado. Então, por isso que é importante, antes de ele dar início nesse trabalho de locação, que ele adquira pelo menos um pouco desse conhecimento que o professor está passando para nós, né?
Sim, você pode ter o melhor jurídico que tenha, mas você deter um pouco do conhecimento é fundamental. Né? Quanto mais aprofundado, melhor. Porque aquela história, né, doutor Luiz, assim, existe o jurídico que vai lhe atender, mas o advogado não está ali do lado, a não ser que você tenha um advogado contratado na sua imobiliária o dia Sim, inteiro. Né? Fora isso, o advogado vai te solucionar questões jurídicas que muitas vezes não vai chegar, por exemplo, no tempo de responder quando o cliente está ali no balcão. Né? Então, o advogado pode estar numa audiência ou com alguma outra demanda, ou elaborando um contrato da sua própria imobiliária, o escritório, né? E de repente tem um cliente ali no balcão fazendo, que é uma dúvida, que é um esclarecimento, né? Ou chegou perfeito. incomodado, né? E quer saber se aquela questão que ele está levantando ali, se ela está correta, se ela está incorreta. Então, deter esse conhecimento, ter informações, ela é fundamental. E assim, as pessoas às vezes acham que também tem que ter resposta para tudo. Não. Às vezes você ter um conhecimento, pelo menos um pouco mais elementar, vai te trazer a prudência, né, de você saber que de repente precisa refletir um pouco mais sobre aquele assunto. Eu tenho até, doutor Luiz, um hábito que eu sempre faço, eu leio muito sumário de livro jurídico, porque e aí a gente sabe o que cada obra contém, né? Então, assim, quem sabe o corretor de imóveis vai comprar um livro sobre lei do inquilinato, não vai ter condições de ler, mas leia o sumário, saiba, conheça muito bem o sumário das obras. A hora que precisar, sabe onde é que está o conhecimento. Perfeito, Né? Então, é perfeito. fundamental. Doutor, que dicas o senhor daria para a nossa audiência que está nos acompanhando hoje, que deseja consultar a lei do inquilinato? O que é importante saber sobre Sim, essa consulta da lei e como o corretor pode fazer isso? sim. Existem várias fontes para você buscar o texto da lei do inquilinato. Né? Agora, é interessante buscar fontes oficiais. Eu recomendo aqui, por exemplo, o site do Planalto. Né? Você pode ir lá no Google, simplesmente no Google, vai lá, lei do inquilinato, espaço Planalto, você já vai ser remetido imediatamente para o site do Planalto. Né? Ali você vai ter acesso ao conteúdo da lei atualizado, porque todas as alterações que virem posteriormente, elas serão ali referenciadas. Então, eu considero essa uma boa fonte. Hoje, a gente sabe as publicações escritas, né, de texto de lei, às vezes é um pouquinho complicado, porque você pode não ter uma lei atualizada, pode ter uma edição que não seja né, totalmente atualizada. Então, se nós temos essa base, essa fonte para ir buscar na internet, eu considero a melhor. E depois disso, ao consultar a lei propriamente dita, então agora sim, estou me deparando com a lei do inquilinato, sei que aquela é a versão mais atualizada, eu diria que, assim, eu sempre falo dos meus alunos, tanto curso para corretores de imóveis quanto pós-graduação, que é fundamental você entender um pouquinho da estrutura da lei. Né? Então, assim, a lei do inquilinato, ela é dividida em três partes. Né? Vamos nos limitar aqui às duas principais, né? Que é a primeira parte que vai falar sobre os contratos e a segunda parte que vai falar sobre os procedimentos. Né? Primeira parte falando ali sobre as regras da locação, direitos e deveres de locador e locatário, né? Enfim, as questões que os advogados chamam de direito material, né? Mas que vamos abolir aqui o juridiquês, que é basicamente falar de contrato. E na segunda parte da lei é que ela vai regrar as questões relativas aos processos judiciais de locação. Então, quando você tem essa noção, você já sabe o seguinte: bom, se eu precisar consultar a lei do inquilinato sobre uma questão de contrato, eu já posso ir lá na primeira parte da lei. Então, eu já estou afunilando, né, o meu objeto aqui. Em segundo lugar, eu quero saber uma questão de processo. Agora você já sabe que vai lá na parte da lei que fala dos processos, né, que fala lá dos procedimentos. Ter essa compreensão em mente já vai te poupar metade do trabalho. Sim, Né? sim. E, em segundo lugar, entender uma questão importante sobre leis, que é o seguinte: o legislador, ou seja, quem faz a lei, ele não repete conteúdo. Né? Ele não, então, o que ele faz na redação de uma lei? Ele primeiro apresenta nessa lei as regras gerais que são aplicáveis a todo e qualquer tipo de locação.
e só depois ele começa no regramento, né, das questões específicas, né? Ou seja, se você pegar a lei do inquilinato, toda aquela parte inicial se aplica a todo e qualquer tipo de locação. E depois vai vir a regra específica do residencial. Se você pegar uma locação comercial, toda aquela regra inicial vai se aplicar a ela. E também as regras específicas. A simples compreensão dessas questões já consegue te dar um direcionamento muito fácil, né, para se encontrar dentro da legislação. Então, assim, claro que as pessoas gostam muito, né, dessa ideia de vai lá dar um localizar, né, lá na internet, busca pela palavra, mas isso pode ser uma busca cega, né, se você não saber entender sobre a estrutura da lei. Eu até cito sempre como exemplo, doutor Luiz, o sujeito que vai lá no Código Civil e procura a palavra condomínio pode estar lendo regra de condomínio geral para ir tentando aplicar em condomínio especial. Então, não vai funcionar. Agora, se ele compreender um pouquinho da estrutura da lei do inquilinato, vai ser muito fácil conviver com ela. Sim, Né? sim. Apesar dela ter lá os seus 80 e tantos artigos, lá, acho que 90, não estou bem lembrado Sim. agora, mas assim, dá para conviver com ela, dá para entendê-la, né? Então, isso é algo hoje possível de se fazer. E para quem quiser também aprofundar, porque vamos supor que, né, alguém tem interesse, eu também recomendaria conhecer um pouquinho sobre a Lei Complementar 95 de 98, que é uma lei que fala sobre a redação das leis. Ali ela vai falar o que é um artigo, o que é um parágrafo, o que é um inciso. Esse também é um conhecimento que, para quem deseja aprofundar, não precisa no dia a dia das locações, mas para quem quiser aprofundar, vai ser uma cultura com certeza útil. Perfeito, perfeito, meu amigo. Muito bom, muito bom. Nós sabemos também que algumas relações locatícias, e diante até do que o colega falou, a título de aprofundamento da lei, né, envolvem algumas particularidades, com negociações às vezes até um pouco mais polêmicas, que nós sabemos que no nosso dia a dia nós temos. Que solução que o doutor recomenda para esses casos? Sim. A nossa lei do inquilinato, ela é do ano de 91. Né? Apesar de eu considerar uma lei muito boa para os parâmetros atuais, né? Uma boa legislação, mas nós temos que entender que as relações sociais mudaram. Né? De 91 para cá, muita coisa aconteceu. Sim, sem dúvida. Então, existem questões da lei do inquilinato que ainda são bastante polêmicas e eu diria que não estão tão associadas hoje com a realidade do momento. Eu até vou dar um exemplo. Nessa semana agora eu conversava com um cliente que tem um imóvel grande, um prédio, tá? Cujo inquilino é uma empresa também de grande porte. Eu diria até que uma empresa com uma condição técnica, né, vamos dizer assim, acima da dele, né, e não estou aqui falando de jurídicos, estou falando das pessoas, e que tem muito mais poderio econômico do que ele. Né? Então, assim, e ele conversando com a empresa num diálogo e pretendendo estabelecer regras específicas sobre a responsabilidade do locatário sobre eventuais obras que tivesse que fazer no imóvel. E a gente sabe que a lei do inquilinato tem as suas amarras. Né? Ou seja, que a lei do inquilinato diz, olha, determinada tipo de obra é responsabilidade do locador. Sim. Que no caso dele especificamente não faz nenhum sentido, né? Porque se essa empresa concordar em assumir as obras que são de responsabilidade do locador, tá tudo bem e ela vai fazer isso de maneira muito consciente, mas nós temos hoje as amarras legais, né? Agora, vamos ignorar então essas situações e não vamos celebrar contratos só porque a lei não se modernizou, né? É algo a se pensar. O que eu digo? Quando a gente tem situações um pouco mais polêmicas, né? Mais delicadas a se resolver, o que eu recomendo é o quê? Com que as partes, no contrato de locação, desenhem, doutor Luiz, aquilo que eu chamo do ambiente negocial. Né? Que a gente faz na prática através daquilo que o advogado chama dos considerandos. Né?
Ou seja, você pegar o seu contrato de locação, e aqui eu já abro um parênteses para dizer, nem todo contrato de locação vai exigir isso, é para questões específicas, né? Então, assim, você tem um contrato mais complexo, a imobiliária tem lá aquela locação de 40 mil por mês, que vai render uma boa administração. Você não pode trabalhar com essa locação como se trabalha com a locação de uma kitnet, né? Sim, Esse é um sim, negócio mais refinado, né? Exige mais alfaiataria contratual, né? Exige um cuidado especial, né? É gourmetizado. E aí, consequentemente, um contrato personalizado é importante. E aí, de repente, você tem que traçar lá os considerandos, que é o quê? Talvez no caso desse meu cliente, é iniciar seu contrato dizendo fulano de tal e fulana de tal SA celebram o presente contrato considerando. E aí vai se desenhar nesse contrato de locação o que efetivamente foi o ambiente negocial. Que a empresa fez uma proposta, que a locação, né? Então, por exemplo, considerando que o valor da locação era 100 mil reais, considerando que a empresa fez uma proposta de pagar um aluguel de 60 mil reais, mas em contrapartida assumir todo e qualquer ônus e todo e qualquer conserto do imóvel, né? Que possa vir a surgir no curso da locação, considerando que o locador, então, diante desse fator, sabedor de que poderia, portanto, economizar, né, com manutenções, concordou, e você, enfim, desenha esse ambiente contratual até chegar às cláusulas. Eu sim, costumo dizer, doutor, que redigir contrato é produzir prova. sim. Aquilo que está no escrito não precisa levar uma testemunha depois para confirmar. Então, leve para o seu contrato informações sobre o ambiente negocial de contratos mais polêmicos. Né? Eu vou citar um outro exemplo aqui que vai servir para o residencial. Hoje, uma temática muito relevante, né? Que é a dos pets, por exemplo. Né? Então, se discute se a pessoa poderia estabelecer no seu contrato de locação que não pode pet no imóvel. Né? E a gente sabe que esse é um assunto bastante polêmico. Né? Então, assim, só que aí o meu cliente, que não aceita pet e que é o locador, tem um determinado distúrbio psiquiátrico ou psicológico que, se ele souber que um pet entrou lá, ele nunca mais entra lá dentro. E esse é um cenário possível. O que eu vou fazer? Eu vou contemplar no meu contrato de locação, nos considerandos, né, que o locador, né, possui particularidades de ordem pessoal e de saúde, né, que não convive com pets e, portanto, fica proibido. E eu vou desenhar esse ambiente negocial. Então, é isso que eu sempre defendo que se faça. Né? Sim, é muito interessante sua exposição, doutor. Porque, de fato, na lei do inquilinato, e até para os corretores que nós estão nos acompanhando, nós temos cláusulas ali, mesmo que a gente estipule, elas se tornarão sem efeito, né, em razão ali da questão da lei, que ela é norma cogente. Mas, ao mesmo tempo, tem temas específicos que são muito importantes que sejam abordados num contrato de locação. Eu achei excelente o exemplo. O locador fará um valor menor para aquele locatário, porém, em razão desse, ele assumirá todos os custos que vierem, quer seja Exato. de obras necessárias, úteis, voluptuárias e tudo mais, né? E um outro tema que é interessante também é a questão das benfeitorias, né? Que as benfeitorias é importante que haja uma cláusula específica ali. E quantos processos aqui no escritório já se encerraram e o que deu êxito àquele locador foi aquela cláusula que negava o direito a qualquer indenização pelas benfeitorias ou acessões, né? Por Isso. parte do locatário, que poderia ter atrapalhado, porque seria um volume altíssimo ali de benfeitorias que foram realizadas naquele imóvel, né? Então, eu achei muito boa a exposição e, de fato, nesses temas, a abordagem de um profissional especialista aí no direito imobiliário, ela se torna indispensável, né? Indispensável, e principalmente nessas locações que envolvem valores altos a título de aluguel, né? E tem que ter muita atenção por parte da imobiliária. Não é um contratinho padrão que vai resolver aquele problema, né? Eu tenho um caso específico aqui, que um contrato de locação que está agora em discussão, né?
mas ali por muitos meses, eu acho que quase 30 meses de contrato de locação foi pago regularmente aquele aluguel, e agora que o locatário, depois de quase 30 meses numa locação comercial, está apontando os problemas de infiltração de água e pedindo a devolução dos valores dos aluguéis que foram pagos e das benfeitorias que ele teve que realizar no imóvel, um processo de valor que chega na casa dos milhões. Então, veja, a importância de um contrato bem redacionado numa demanda dessa, né? Que pode gerar um prejuízo altíssimo para o locador, né? Com certeza, com certeza. E assim, doutor Luiz, e muitas vezes situações que talvez poderiam ter sido prevenidas com uma simples consulta a um advogado. Perfeito. Né? Eu não estou dizendo nem que ele precisaria o advogado para o contrato todo. Talvez ele depois se convencesse da necessidade, né? Mas uma consulta, uma conversa, né? Ontem ainda eu atendi uma pessoa aqui no escritório que veio com uma dúvida. Eu simplesmente fui ali abrir a lei, mostrei para ela qual era o cenário, né? Ela entendeu imediatamente que aquilo que ela estava pretendendo não fazia sentido, né? Se ela fosse comprar uma briga, se ela fosse ter uma discussão, ia se incomodar, né? E não ia resolver o problema, porque no final ela descobriria que ela não estava certa, né? Isso. Então, faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença. Doutor Denis, um tema que eu particularmente gosto muito, tá? E eu queria abordar aqui com o doutor, que é alugar um imóvel sem garantia. É um tema que, inclusive, eu já, aqui em algumas exposições, aqui na nossa comarca, eu fiz fazendo a defesa disso. Visitei alguns juízes aqui da comarca, na época, como coordenador aqui da Comissão de Direito Imobiliário. Hoje estou presidente, né, da Comissão de Direito Imobiliário aqui da UAB 12ª subseção, mas na época o cargo era coordenador. Mas na época, logo que se falava muito, né, desses despejos com liminar, né? E eu imagino que a abordagem do colega seria essa, mas quais são as vantagens e também as desvantagens, logicamente, de alugar um imóvel sem garantia, doutor Denis? Sim. Olha, quando eu falo de garantia, eu tenho uma. Às vezes se fala que o óbvio tem que ser dito, né? Então eu vou dizer uma coisa muito óbvia. Garantia é para garantir. Então, assim, desculpe-me quem pensa o contrário, mas assim, uma calção de 3 aluguéis não te garante nada. Sim. Né? Então, assim, é algo absolutamente frágil, né? Muito fraco. E o que acontece? Por que eu sou um entusiasta, né? E nós conversamos aqui quando o colega esteve aqui no congresso aqui, fazendo a apresentação, nós conversamos sobre isso. O que as pessoas não têm em mente, muitas vezes, é que ter garantia num contrato de locação tem algumas consequências também indesejáveis. Né? Porque, naturalmente, se você perguntar para qualquer pessoa assim, cidadão comum, você prefere ter um contrato com garantia ou sem garantia? Evidentemente, ele vai dizer que ele quer um contrato com garantia. Né? Mas o que ele não tem é exatamente a noção dessas consequências. Então, primeira questão. Na lei do inquilinato, é permitida a cobrança antecipada do aluguel. Mas isso nas locações sem garantia. Perfeito. Então, eu já sei o seguinte. Se eu tiver uma locação com garantia, eu não posso cobrar o aluguel antecipado. Se essa locação for sem garantia, eu tenho esse direito. E aí, se nós fizermos uma comparação, doutor Luiz, de um contrato de locação com garantia de calção de 3 aluguéis, ou um contrato de locação com a cobrança do aluguel antecipado, a vantagem já ainda cai mais ainda, porque agora só viram 2 aluguéis, né? Da diferença que tem. Então, já é um motivo para a gente já considerar a calção algo não muito interessante. Por quê? Porque agora eu não posso cobrar aluguel antecipado. Eu tenho que receber a calção. E são coisas distintas. Uma coisa é o aluguel pago antecipadamente, outra coisa é a calção de 3 aluguéis, que não é um valor à disposição do locador. Né? Ele, em regra, tem que ser, inclusive, depositado numa aplicação financeira, numa caderneta de poupança. Agora, esse não é o principal dos males. Né? O outro mal, a outra complicação que existe das locações com garantia é a seguinte:
O legislador entendeu o seguinte: olha, se eu tiver uma locação sem garantia, o despejo é urgente, porque ela não tem garantia. Se eu tiver uma locação com garantia, eu não tenho por que ter urgência, porque ela tem uma garantia. Na prática, claro que isso vai variar de estado para estado, nós estamos dizendo o seguinte: numa locação sem garantia, o meu despejo vai acontecer ali em uns 4, 6 meses. Numa locação com garantia, o meu despejo vai acontecer lá depois de 1 ano e 2 meses, 1 ano e meio, né? Vai demorar muito mais. Por quê? Porque o juiz entende que não há pressa. Perfeito. É isso que na prática que acontece. E aí o cidadão pode dizer o seguinte: mas eu posso argumentar para o juiz que aqueles 2 aluguéis não me garantem nada. O juiz não vai, ele vai dizer o seguinte: você foi que aceitou a garantia. Né? E aí eu faço a outra situação, aquela em que as pessoas chegam e digam: olha, eu preciso alugar um imóvel na imobiliária, a imobiliária assim, mas eu preciso de um fiador, né? Mas quem vai ser o fiador? Olha, eu só tenho um cunhado aqui que não tem patrimônio nenhum. Aí, às vezes, a imobiliária que desconhece essa situação diz assim: bom, entre nada e o cunhado, vai que o cunhado ganhe na Mega Sena, né? E aceita o cunhado. A partir do momento que o cunhado entrou no contrato de locação, Já atrapalhou esse cunhado tudo. já atrapalhou tudo. Agora o despejo não é mais em 4 a 6 meses, é de 1 ano a 1 ano e meio. Então, assim, pensem nisso, celebrem contratos sem garantia, que pode ser a melhor das opções. Sim, sim. Agora, estamos falando para um público de corretores de imóveis, eu sempre recomendo o seguinte: se você pretende começar a utilizar as locações sem garantia, pega a autorização do seu cliente ou estipule essa situação no seu contrato de administração de imóveis. Né? Apesar de benéfica para as partes, né, um dia você pode vir a ser chamado a esclarecer por que você aceitou uma locação sem garantia e você vai ter que explicar isso. Né? É vantajoso, mas é interessante tomar essa cautela. Exatamente, exatamente. E eu vejo assim, doutor, justamente aqui para ficar claro aos corretores, então, nós temos as vantagens da locação de garantia, sem dúvida, a principal vantagem é a possibilidade do juiz, a possibilidade não, o juiz deve conceder a liminar para desocupação antecipada no caso do preenchimento dos 3 requisitos, né? Inadimplência, contrato desprovido de garantia e prestado a caução de 3 meses de garantia do juízo. Exatamente. Eu vou voltar aqui. A outra vantagem que nós temos é o pagamento de forma antecipada por parte do locatário, que sem garantia e de acordo com o artigo 42 da Lei do Inquilinato é possível. Agora, as desvantagens, doutor, que a gente logicamente pode falar aqui da locação sem garantia, primeiro, logicamente, como o doutor bem pontuou aqui, né? Muitas vezes isso muda de estado para estado, aquele prazo que era para acontecer em 15 dias, 30 dias, ele em razão da morosidade, que eu acho que não é uma questão só do estado de São Paulo, né? Muitas vezes acaba esse prazo se estendendo, né? E a outra é justamente a caução, né? Que muitos locadores não têm essa caução, mas há a possibilidade de dar o próprio imóvel também como garantia, né? Que não é a fidejussória, mas é a garantia real, né? Você pode dar o seu imóvel também como garantia do juízo. Tem alguns juízes que negam isso, é incrível isso, mas eles negam isso, e o advogado tem que agravar, né? Mas, lógica, o que eu vejo também, eu queria comentar com o doutor aqui, não sei aí em Santa Catarina, é até legal que a gente tenha essa conversa, esse intercâmbio entre os 2 estados, né, para os corretores que nos assistirão também de Santa Catarina. A TV Cresce aqui de São Paulo é assistida no país todo, né? Nós temos uma audiência do país todo que é muito legal aqui da TV Cresce. E a questão é que muitos juízes, doutor Denis, estão concedendo as liminares independente de prestar a caução. Aqui na nossa comarca isso tem acontecido. Eu não sei se é uma questão que tem acontecido aí em Santa Catarina também. Sim. Esse é um assunto bastante polêmico, né? Não há uma definição ainda, não é uma temática pacificada. Perfeito. Né?
aqui nós temos decisões nos dois sentidos, né? Que é o seguinte, aquela ideia de você dizer, olha, o inquilino está me devendo mais de 3 aluguéis, por que que eu vou ter que depositar 3 aluguéis Perfeito. a título de garantia, para ter que indenizá-lo de 3 aluguéis se porventura ele descumprir as obrigações? O que eu, diante, doutor Luiz, dessa indefinição, né, tanto do aspecto legal quanto da jurisprudência, o que eu tenho recomendado às imobiliárias de fazer é estabelecer uma cláusula que veio a possibilidade a partir do Código de 2016 do negócio jurídico processual, né? O que é o negócio jurídico processual aqui para eventualmente a nossa audiência que possa não saber? É a possibilidade de você criar regras no seu contrato sobre um futuro processo judicial. Então, eu estabeleço, doutor Luiz, aqui nos contratos das imobiliárias, como cláusula de negócio jurídico processual, que o inquilino aceita, né, que se porventura ele tiver inadimplente com os aluguéis, sejam os próprios valores, né, que ele tem como débito atribuídos a título de caução para não exigir um depósito posterior. Eu sempre recomendo que se façam essa implementação dos contratos, porque eu costumo dizer o seguinte: o negócio jurídico processual, quando ele não é aceito pelo juiz, o contrato não vai passar por um processo de pioria. Essa expressão própria, né? De pioria, não. Ou vai melhorar ou vai ficar do jeito que já era. Então, estabeleça custa, né? Eu Perfeito. sempre estabeleço essa questão, negócio jurídico processual, para contemplar que, se porventura existir inadimplemento, o locatário já concorda desde logo que seja atribuído a título de caução. E isso tem dado certo nos processos, doutor Denis? Os juízes têm aceito essa questão quando da confecção dessas cláusulas no contrato de locação? Sim, a gente tem um percentual interessante de êxito, claro que não é 100%, né? Mas é como eu disse, não, mesmo que você tenha situações que não deem certo, né? O que vai acontecer é voltar para aquilo que já era o cenário originário. Perfeito. Né? Uma estratégia processual que nós temos utilizado aqui em São Paulo Sim. por exemplo, no caso da garantia da caução em espécie, que o amigo colocou aqui. Quando a caução já ultrapassou o valor dos débitos dos aluguéis, a gente já, logicamente, já inclui na inicial daquele despejo, né, com pedido de liminar, que a garantia ela já não existe mais, em razão do valor dos débitos terem ultrapassado o valor da caução locatícia. Os juízes aqui também têm concedido as liminares também aqui em São Paulo, tá? É uma outra forma de utilizar, mas sem dúvida, né, doutor Denis, se nós tivéssemos aqui mais decisões que dessem a liminar, independente de caução, mesmo o assunto sendo polêmico, como o colega colocou, né, como o amigo colocou, e também se o judiciário também não houvesse essa morosidade, ele fosse mais efetivo, mais rápido, no cumprimento ali da desocupação voluntária, logicamente na certidão ali por parte do cartório, no cumprimento do coercitivo, se houvesse mais rapidez com relação a isso, sem dúvida, muito mais proprietários optariam em fazer a locação sem garantia, né? Mas a gente sempre, logicamente, explica para os nossos clientes, corretores, locadores e tudo mais, né? Doutor... A locação, naturalmente, a locação com garantia tem suas vantagens, né? Então, sim, assim, agora o que a gente briga contra é aquela locação com garantia que não garante. Perfeito. Né? Então, assim, é evidente, se você tem um bom seguro-fiança, se você tem uma caução imobiliária, né? Então, assim, vão existir situações que vão justificar, mas um bom número de casos não vão exigir garantias, e é melhor que você não as tenha. É verdade. Mesmo a fiança, muitas vezes, ela não é efetiva, né? Muitas vezes, né? Porque você, logicamente, no início da locação, na análise do cadastro do fiador, você pede uma matrícula, até menciona aquela matrícula no contrato de locação só para efeito de lastro patrimonial daquele fiador, mas na prática, na hora da execução daquele fiador, ele já vendeu o imóvel, né?
Então, mesmo antes de ele ser, do locatário ser devedor naquele contrato de locação, na consulta você vê que ele já vendeu há muito tempo aquele imóvel, já não tem mais patrimônio. Então, a fiança mesmo, grande parte das vezes, ela não é efetiva, né? Ela não é Exato. efetiva, né? Doutor, uma outra questão aqui que eu queria falar com o doutor é que nós temos nos contratos de locação aquela cláusula de isenção da multa contratual a partir dos 12 meses, que eu vejo que é uma prática de mercado em São Paulo e eu vejo que é uma prática de mercado em Santa Catarina mesmo nos contratos residenciais por 30 meses. Então, como fica a devolução do imóvel após os 12 meses? Aplica a multa ou não aplica quando há essa cláusula de isenção? E quando o locatário entrega o imóvel antes dos 12 meses, como fica a contagem do pagamento dessa multa contratual? Esse é um tema bastante interessante porque ele faz parte daquilo que eu chamo de algumas crendices, né, ou ditados populares da locação, né, quando as pessoas já internalizaram aquilo de uma forma tão forte que consideram que aquilo é lei, né? Então, assim, eu já vi muitas vezes, não, mas eu tenho direito, está na lei, né? E o que eu falo para as imobiliárias, eu sempre digo o seguinte, quando o pessoal comenta esse fator, né? Eu digo o seguinte, olha, o teu contrato de locação tem essa cláusula? Tem essa cláusula, por exemplo, que não está prevista na lei. Você deve inserir essa questão no seu contrato de locação se você quiser, talvez, facilitar as locações de inquilinos que não queiram celebrar, né, um pacto de uma locação mais longa, né? Ou então você mesmo, enquanto imobiliária, quer criar uma política de incentivo à desocupação. Agora, se você não tem problema em alugar imóveis com locação de 30 meses e você não quer incentivar a desocupação, tire isso do seu contrato, porque ela não vai lhe ajudar, né? Ela realmente vai vir em prejuízo. Então, tire essa previsão do contrato porque ela não está prevista. Essa aí é a mesma questão da multa de 3 aluguéis na resolução do contrato, que todo mundo acha que está na lei. Não, não está na lei. A multa não está prevista. A lei fala multa pactuada. Uma outra questão importante também sobre esse tema é o fato de que essa possibilidade de encerrar a locação após o 12º mês sem multa, ela é uma prerrogativa do inquilino, mas não é um direito do locador, né? O locador não pode chegar e dizer o seguinte, ó, agora eu quero o contrato, vou pagar a multa 12 meses depois. Não, o locador tem que respeitar o prazo contratual, né? Então é um incentivo ao inquilino e ele que vai decidir se ele quer ou não romper. Se ele eventualmente romper o contrato após esse período, não há incidência de multa se o contrato assim estipular. Do contrário, vai ter aplicação da multa, né? No caso de resolução do contrato anteriormente ao prazo dos 12 meses, né, eu entendo que ele deve pagar a multa sempre proporcional, porque ele não chegou ao 12º mês para se valer de qualquer espécie de benefício. Perfeito. Né? Ela é um termo que, se não atingido, o cidadão não adquiriu aquele direito e, consequentemente, a multa que ele vai pagar é a multa proporcional a todo o período de contrato, porque ele não veio a adquirir o direito. Ele Perfeito. até poderia. Proporcionalmente aos 30 meses, né, doutor? Aos 30 meses. Ele não atingiu a data, né, para se valer da prerrogativa. Muito bom, é isso mesmo, é isso mesmo. São uns detalhes, né, que muitas vezes a imobiliária, né, doutor Denis, ela não está com esse conhecimento, o corretor de imóveis que está nos acompanhando, e muitas vezes eu vejo, e eu falo em sala de aula isso, para os meus clientes que são imobiliárias, ela faz o cálculo ali sobre 12. Por exemplo, cumpriu 10 meses de contrato, como tem a cláusula dos 12 meses, mas se tem a cláusula dos 12 meses, então o cálculo é sobre 12. Não é sobre 12, o cálculo é sobre 30. É sobre o que faltou para o locatário cumprir dos 30 meses. Então, só esse aprendizado aí para as imobiliárias que estão nos acompanhando já é muito importante, porque eventualmente se a imobiliária calcula assim e o locador descobre depois, ele pode querer cobrar da imobiliária sobre os 30, porque ela falhou ali naquela prestação de serviços, né? Que é um outro tema que nós já conversamos muito, né? Que o corretor de imóveis,
a imobiliária que falha na análise cadastral, que falha ali na execução do contrato, que falha em colher as assinaturas de vistorias, de contratos, tudo isso leva aí, logicamente, eventualmente a uma condenação dessa imobiliária por falha na prestação de serviço com a aplicação do CDC também. Então, tudo isso que nós falamos aqui, é importante que haja o conhecimento por parte do corretor de imóveis para que, eventualmente, ele não seja responsabilizado no futuro, né? Essa é a importância do programa Segurança na Transação. É para trazer segurança ao corretor de imóveis e às partes também envolvidas nesse contrato de locação. Doutor, uma outra questão também que a lei tem umas pegadinhas, infelizmente a gente já está chegando aqui ao término do nosso programa, já estamos até passando um pouquinho, mas o programa está tão bom que a gente está dando continuidade aqui um pouquinho, mas uma outra questão também da lei, que é uma pegadinha da lei, antes de a gente passar aqui a última pauta nossa de hoje, é aquela questão do contrato de 30 meses, quando ele se encerra e ele se prorroga por prazo indeterminado. Tem uma pegadinha ali na lei que é o artigo 61, né? Que se o locador não toma providências em até 30 dias, que é a chamada denúncia vazia, de pedir o imóvel, de distribuir o despejo, esse contrato se prorroga por prazo determinado. E quando esse locador ele ingressa com a ação de despejo, a imobiliária, por esse locador, ingressa com a ação de despejo, através do seu jurídico, logicamente há a obrigação de notificar o locatário para que ele desocupe em 30 dias. Se ele não notifica, daí o locador ingressa com a ação de despejo. E ali o artigo 61 da lei do inquilinato dá até 6 meses para esse locatário, o juiz concederá até 180 dias para esse locatário desocupar o imóvel, e se ele desocupar dentro desse prazo, ele fica isento de honorários e de custas processuais, esse locatário. Então é uma pegadinha da lei, né? Porque se a imobiliária ouviu do locador que ele quer o imóvel de volta, essa imobiliária tem que tomar providências em até 30 dias do término do contrato de locação, não é isso? É aquelas pegadinhas que nós temos na lei do inquilinato, né? Sim. Tem que cuidar, assim, uma coisa que eu já vi também, as pessoas comentando, pessoas que desconsideram o fato de que, uma vez atingido os 30 meses, a locação está rompida, né? Eu costumo até citar o exemplo de que nos 30 dias posteriores, né, ao encerramento do contrato, nós temos um período ali de praticamente de ilegalidade, né? Ou de contrato rompido, porque é isso que acontece. Deu os 30 meses, a locação está encerrada. Ela só passa a ser renovada por prazo indeterminado se, após os 30 dias, existir, né, o não ajuizamento, a não oposição. Né? E essa não oposição, ela não é a notificação, ela é o protocolo realmente, né, o ajuizamento do pedido de despejo. Então, assim, é importante que se cuide com esses prazos, né? Porque deixou passar, as coisas vão ficar mais difíceis, depois você vai ter que notificar, né? Então, assim, eu observo, eu não sei lhe dizer qual é a perspectiva aí em São Paulo, mas assim, aqui em Santa Catarina, não há uma cultura dos inquilinos de, uma vez terminado o prazo, de entrar em contato com a imobiliária. Todo mundo já considera, o que vai acontecer é que a locação vai seguir por prazo indeterminado e está tudo bem. É isso mesmo. O próprio inquilino, porque o inquilino também fica desguarnecido, né? A partir do momento, ele tem um contrato de 30 meses, durante os 30 meses ele está tranquilo, mas passou esse prazo, ele fica sabendo que uma notificação de 30 dias ele vai ter que sair, né? Então, assim, é algo delicado, algo importante, né, que se deve cuidar. Exatamente. Muito bom, doutor. É isso mesmo, é isso mesmo. Doutor, aqui até uma última pergunta. Infelizmente, nós teremos que fazer aqui um programa 2 aqui, viu? Faremos, sem dúvida, o ano que vem, né? Este ano que já estamos aqui, faremos um programa 2.
que esse programa foi muito legal e tenho certeza que os corretores que estão nos acompanhando terão um conteúdo muito rico aqui para poder agregar aí nos seus estudos, né, e levar aos seus escritórios as suas imobiliárias. Mas esse programa, doutor, sempre tem uma questão aqui, a gente sempre procura trazer alguma questão de inovação também. Então eu queria falar com o senhor aqui, qual a utilidade hoje, em tempos de IA, de inteligência artificial, né, nessas ferramentas de inteligência artificial para a revisão e elaboração dos contratos de locação? Qual os benefícios que o senhor já enxerga nisso hoje da inteligência artificial para essa revisão? Sim. Eu participei, doutor Luiz, há um tempo de um evento aqui do Cresci, de Santa Catarina, e aqui a gente chama de Cresci, né? Vocês chamam de Cresce? Aqui é Cresce. A gente chama de Cresci. Eu participei do evento do Cresci aqui, em que veio a pergunta, né? Se a tecnologia iria substituir o corretor de imóveis. E é claro que essa pergunta vem quando se fala de inteligência artificial. E eu tenho absoluta convicção de que não, primeiramente, né? Então, assim, se a gente parar para pensar, doutor Luiz, o cidadão tinha na época, já nos anos 80, um jornal com o anúncio do imóvel e um telefone do lado da cama dele, do lado da escrivania. Era só ligar. Ou seja, já nos anos 80, o cidadão não poderia substituir o corretor de imóveis por aquela tecnologia que ele tinha na época, e isso não aconteceu, né? E várias outras tecnologias foram surgindo, plataformas, e os corretores estão aí firmes e fortes. Então, primeiro, fiquem tranquilos, a inteligência artificial não vai substituir o corretor de imóveis, né? Por quê? Porque, na verdade, a inteligência artificial ela é uma ferramenta de trabalho, né? E é a esse serviço que o corretor deve fazer, utilizar a inteligência artificial como sua ferramenta. Também para revisão e elaboração de contratos, com certeza. Agora, tenhamos em mente uma coisa, precisa estudar a inteligência artificial e compreender. Eu faço comparativo, doutor Luiz. Lembra daquela série Friends, né? O personagem lá que era o Joey Tribbiani, né? Que era aquele assim que intelectualmente era um desastre, né? Imagina o que seria o Joey Tribbiani fazendo um contrato com a inteligência artificial. Então, assim, seria terrível, porque mesmo com a inteligência artificial, o cidadão que não tem alguma capacidade, ele não vai conseguir fazer algo bom, né? Agora, imagine que seria inteligência artificial na mão do Einstein, né? O que ele extrairia? Então, assim, precisamos realmente estudar a inteligência artificial para saber no dia a dia como utilizá-la. Muito útil para revisão, considero. Agora, temos que ter em mente que uma inteligência artificial, ela, apesar de muitas vezes ela trazer algum conteúdo de lei, né, ela não aplica a lei perfeitamente. O que eu quero dizer com isso? A inteligência artificial trabalha com cálculos probabilísticos. Tanto é que se você perguntar para ela, redija, né, apresente o texto na íntegra da lei do inquilinato, vai vir um monte de coisa errada, né? Porque ela não repete tudo aquilo que é o texto da lei. Ela trabalha com probabilidades. Então, o sentido pode ser até parecido, mas não vai ser absolutamente igual. Perfeito. A gente tem visto advogados com jurisprudência, né? A pessoa vai lá, faz uma petição e acha que a inteligência artificial bota a jurisprudência perfeita na petição. Não, aquilo é inventado, é criado, né? Muitas vezes é um texto que não existe. Nós então, falamos sobre isso, inclusive, em Florianópolis, né? De uma colega que utilizava a inteligência artificial para notificações com jurisprudência e o doutor alertou sobre o perigo de estar fazendo isso. Eu me lembro disso. Sim, isso é fundamental. Agora, para quem sabe usar a ferramenta, vamos supor, você pode pedir para uma inteligência artificial para pegar uma cláusula contratual do teu contrato que você considera que a redação está um pouco truncada e pedir para ela reescrever de forma mais clara sem afetar o conteúdo. E ela vai reescrever e pode dar uma sugestão de uma boa redação. Agora, você vai precisar entender, né? Principalmente quando alguém assim, se você, reescreva o meu contrato de locação para adaptar à legislação brasileira. Gente, não vai dar certo,
Então, assim, para isso, quando chega a esse ponto, você vai precisar consultar um advogado. Ela vai auxiliar na elaboração, mas ela não vai fazer o filtro de legalidade de maneira com que você tenha aquele contrato perfeito, né? Agora, uma outra dica aqui para o pessoal também, para quem vai consultar sobre essa questão, é o seguinte: a inteligência artificial, é possível você atribuir personas, né? Eu até fiz um teste um dia. Você pode chegar para a inteligência artificial e dizer: assuma a persona de um advogado especialista em direito imobiliário, né? E a partir daquele momento, quem vai estar te respondendo é esse advogado especialista em direito imobiliário. Vai fazer um trabalho um pouco melhor, né? Se você pedir para que ela assuma a persona de uma criança de 6 anos, eu fiz um teste um dia, ele não vai sair o contrato de locação, porque agora, naquele momento, a inteligência artificial é uma criança de 6 anos, né? Então, Perfeito. tem muita jogada, muita dica importante sobre inteligência artificial e tem que cuidar. Então, na mão de um advogado com grande conhecimento em direito imobiliário, vai redigir um contrato perfeitamente dentro da lei brasileira, porque ele tem o conhecimento, né? E muito bem estruturado. Perfeito, perfeito. Excelente, excelente, meu amigo, muito bom mesmo. Infelizmente, aqui, ótima dica sobre inteligência artificial. Infelizmente, chegamos ao fim aqui do nosso programa. Eu quero dizer que foi uma honra. Nós batemos um papo, debatemos aí em Florianópolis, agora aqui através do programa Segurança na Transação. Foi uma alegria poder ouvir o amigo mais uma vez, né? Mais uma vez, o amigo é um especialista aí no direito imobiliário. As pessoas podem, inclusive, te seguir aí, né, doutor, através das redes sociais, né, do seu Instagram, pois o amigo, se quiser passar, logicamente, o seu Instagram, o Cresce vai colocar aqui o seu Instagram também, tá bom? E eu só quero finalizar dizendo que foi uma alegria. Quem sabe, em breve, sem dúvida, te convidarei novamente para a gente fazer uma parte 2 sobre locação ou sobre compra e venda. Ficaram muitas perguntas aqui que eu separei aqui para o amigo, viu? Então, quero te agradecer. E sem dúvida, quem sabe nos encontraremos ou aí em Santa Catarina em breve ou em São Paulo, quem sabe, tá? Muito obrigado pela sua participação, meu amigo. Eu agradeço o convite, estarei sempre à disposição quando precisarem. E quando quiserem buscar um pouco mais de conhecimento também na área, eu quero fazer uma propaganda aqui de um livro, ó, indicadíssimo, né, do meu amigo, doutor Luiz Felipe Arcângelo. Excelente obra, já fica aqui, ó, a minha publicidade, recebi meu exemplar e li, e é fenomenal. Asseguro para vocês, pode comprar que é satisfação garantida do retorno. Muito obrigado. Muito obrigado, Agora, meu. desculpe o constrangimento, mas eu tinha que fazer esse jabá, né, como Foi se fala, ótimo. né? Eu gostei, viu? Ainda mais, meu Mas amigo, parabéns. Oi? Muito obrigado, muito obrigado. Aliás, o prefácio desse livro é do presidente José Augusto Viana Neto, aqui do Cresce São Paulo, que deu a honra de fazer a apresentação desse nosso livro. Muito obrigado mais uma vez, viu, meu amigo? Muito obrigado. Em breve estaremos juntos novamente. Joia. Pessoal, chegamos à reta final do nosso encontro de hoje. Foi muito legal estar aqui com vocês, recebendo aqui esse meu amigo, especialista em direito imobiliário, Dr. Denis Martins. Reforçamos aqui que em qualquer negócio é preciso ter segurança na transação. Para encerrar, queremos agradecer à diretoria do Cresce por essa oportunidade desse programa, principalmente ao presidente José Augusto Viana Neto. E antes do adeus, não se esqueça, quem planta segurança não colhe risco. Um abraço e até a próxima.